Olá, sejam bem-vindos ao Gestão Unesp 2014. No programa de hoje nós conversamos com o reitor da universidade, o professor Júlio César Durigan. Professor Júlio, é um prazer recebê-lo novamente em um programa da TV Unesp. Certamente, para mim também é uma honra poder estar gravando esse programa com a TV Unesp. Face ao carinho que eu tenho pela TV Unesp, que cresce, que nos honra e nos orgulha muito em todos esses anos após a sua criação. Professor, pensando na gestão da universidade em 2014, foi um ano pessoalmente para o senhor complicado devido ao seu afastamento, né, por um motivo de saúde. Eu gostaria que o senhor pontuasse, mesmo à distância, como foi esse acompanhamento, né, diante da administração da Unesp. Após a constatação da minha doença, eu tive que ficar muito tempo em casa, sentado no sofá, esperando para os procedimentos. E eu tive a oportunidade, por incrível que pareça, de ler tudo, de me informar sobre tudo que estava acontecendo. E eu ajudava muito a professora Marilza, que assumiu as minhas responsabilidades no que nós tínhamos programado. Nós tínhamos programado uma divisão de trabalho entre eu e ela, e no fim ela ficou com a carga quase que total desse trabalho. O professor Roberval, o professor Gameiro, os meus assessores, o Lauro e o Pimentel, foram fundamentais também nesse apoio, além de que os diretores, a comunidade, além de me dar muita força, eles deram força para os que estavam administrando. Isso foi muito importante, isso me deixou assim muito alegre, porque eu sinto que podemos contar com o trabalho, com a seriedade e a disposição de toda a comunidade da Unesp. Professor, nesses 2 últimos meses do ano, 3 meses últimos, né, outubro, novembro e dezembro, o senhor já estava à frente da reitoria novamente. E na sua visão, o que você acha que mais marcou o ano de 2014 para a Unesp, sem contar a greve que nós comentamos sobre ela daqui a pouco? Não só a Unesp, mas a Unicamp e a USP não tiveram um ano politicamente bom. Nós tivemos muitos desgastes por conta da USP e, paralelamente, a Unicamp e a Unesp tiveram esse desgaste, apesar de que não tinha motivo para se desgastar. Mas quem está vendo de fora, como eu vi como reitor, eu tinha que me programar como reitor, e eu via e fazia uma análise muito crítica como cidadão. E como cidadão, eu fiquei meio decepcionado com relação a algumas decisões que a universidade tomou, sobretudo a USP. O que implica, sem dúvida, em uma perda de autonomia vagarosa, mas que vai ocorrendo ao longo do tempo. Eu fico triste com isso, porque a autonomia é algo que nós conquistamos e talvez eu estou na Unesp desde o início da Unesp, desde a criação da Unesp, e eu acho que foi a coisa mais importante que ocorreu dentro da vida da Unesp. Com autonomia, nós tivemos condições de crescer, tivemos condições de decidir. As nossas universidades não podem abrir mão do processo de autonomia, conquistado com dificuldade, mas que é um diferencial importantíssimo para todos nós. Nós não podemos também usar essa autonomia de maneira errônea, porque aí é a forma em que nós vamos precipitar, vamos agilizar a perda dela. Tem que ser usada com muita responsabilidade, tem que ser usada com muito cuidado, porque aí sim ela só trará progressos. Pensando nessa questão da autonomia da própria universidade, defendendo a autonomia dos agentes, dos atores que atuam dentro da universidade, os professores, os servidores e os alunos, nós tivemos um movimento de greve de professores e funcionários no primeiro momento, de alunos em algumas das unidades, que impactaram grandemente naquilo que é a natureza da universidade, o ensino, a pesquisa e extensão e também na gestão. E eu gostaria que o senhor comentasse os reflexos deste movimento, uma vez que alguns campos ficaram parados por mais de 100 dias. Uma greve, ela nunca é boa em qualquer repartição pública ou privada.
ela traz dificuldades para o trabalho administrativo, traz dificuldades para o trabalho acadêmico, mancha, de certa forma, a imagem, e na universidade isso ocorre de maneira bem flagrante, realmente o fato de ter ficado mais de 100 dias de greve em várias unidades significou um prejuízo enorme para os nossos alunos que agora estão fazendo disciplinas que deveriam ter terminado em novembro. O grande problema da greve são as distorções que ocorrem. Não acho que fazer greve seja algo que não seja democrático. Eu acho que é uma forma de pressão, mas ela não pode ser abusiva. Ela não pode ser abusiva. A greve não poderia ter continuado por mais tempo depois que as universidades, com mais ou com menos dificuldade, atenderam a todas as reivindicações. Em algumas unidades, a greve continuou por mais 30 dias, depois de atendidas as reivindicações. Então, isso que eu acho que é um abuso de um mecanismo que é legítimo, que é democrático, que pode ser utilizado e que pode trazer a possibilidade de discussão de assuntos, de troca de ideias. Agora, não acho legítimo continuar uma greve depois que as universidades deram o reajuste do dissídio, deram um aumento no vale de alimentação. Um aumento no vale alimentação de R$ 250, 100 e mais 150, no caso da Unesp passou de 600 para 850. Isso significa para um funcionário nosso que tem um salário de R$ 2.000, isso significa 25% do salário dele, né? É um reajuste considerável. E além disso, nós tivemos um abono por causa do tempo que demorou para essa decisão. No caso da Unesp, ela seguramente ela estava preparada para isso. Mas ela, politicamente, ela se desgastou junto com a USP. As decisões todas parece que foram tomadas pela USP. A Unesp e a Unicamp, que não tinham tantos problemas, acabaram, para o cidadão que está vendo de fora, indo como se fosse a reboque. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que o ano de 2014, apesar das dificuldades, a Unesp e a Unicamp tinham uma vida tranquila, com as dificuldades normais, e foram afetados por um processo que começou na gestão anterior e que foi levantado na gestão atual, na USP, que trouxe sérios problemas para as três. E nessa perspectiva, isso impacta as ações para 2015, que vocês já estão, de certa forma, em planejamento e algumas até já em execução, uma vez que o ano letivo ainda não acabou, mas a gente continua esse assunto daqui a pouco. Pois é. O Gestão Unesp 2014 faz um intervalo e já volta. Estamos de volta com Gestão Unesp 2014 e no programa de hoje nós recebemos o reitor da universidade, o professor Júlio César Durigan. Professor, comentávamos os reflexos da greve de 2014 e a grande questão, a grande discussão vem a respeito do comprometimento da verba orçamentária da universidade com a folha de pagamento. Então, que medidas, que ações que estão sendo implantadas nesse sentido para que nós continuamos tendo investimento dentro da universidade? A universidade tem que cuidar principalmente da parte acadêmica. Quando nós percebemos que o impacto é tão grande de folha ou de benefícios, que a parte acadêmica começa a ter prejuízo, que é a sua atividade fim, nós temos que ter atenção. Eu gosto muito de planejar as coisas. Nós criamos um PDI dentro da universidade justamente para isso, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, justamente para que a gente saiba o quanto nós estamos investindo numa área
e quanto aquilo está trazendo de benefício para aquela área que é fundamental dentro da atividade fim da universidade. Nesse ano agora, retomamos, apesar do impacto grande que nós temos da folha, e o pior é que nós não temos uma perspectiva boa de arrecadação do ICMS, isso complica um pouco mais, nós temos uma programação que vai nos garantir, por exemplo, que os cursos novos criados tenham todos os atendimentos e suas reivindicações feitas, atendidas. Nós não podemos criar, como nós criamos aí, 11 cursos de engenharia, que têm os recursos para isso, que perenes, como foram destinados, e que eles tenham dificuldade na sua implantação. Então, isso é algo que nós não podemos parar. As construções estão indo todas perfeitamente bem, as contratações de servidores e docentes para os cursos novos estão indo muito bem, o custeio, de forma que nós não teremos interrupção e prejuízo à qualidade dos cursos novos criados. Outro aspecto que nós estamos planejando e que nós vamos investir para nós terminarmos de fato são 3 centros de pesquisa que nós criamos e que são de áreas fundamentais. Um de biotecnologia em Botucatu, outro de bioenergia em Rio Claro e outro que é o Instituto do Mar em São Vicente. Estas 3 áreas seguramente vão trazer dividendos para a universidade. A partir do momento em que nós tivermos gente trabalhando, produzindo informações, como nós já temos em algumas áreas, como o pessoal de Rio Claro, que é extremamente preparado dentro do pré-sal, a Unesp tem que ocupar esse espaço, e para ocupar esse espaço nós precisamos fechar, já fizemos os prédios, e estamos agora na fase de contratação de alguns pesquisadores e de alguns técnicos administrativos para nós termos esses 3 centros funcionando bem. Funcionando, eles já estão, mas funcionando bem. A outra característica que nós temos de tomar cuidado, que também ficou um pouco mais difícil, é a permanência estudantil. A permanência estudantil, ela é algo que nós prezamos muito, porque nós sabemos das dificuldades de alguns alunos estudarem, apesar dos alunos às vezes acharem que não, que a reitoria está querendo prejudicá-los. A reitoria da Unesp sempre teve um programa de permanência estudantil e que agora, com a criação da coordenadoria de permanência estudantil, vai dar um salto de qualidade, com o professor Mário Sérgio coordenando e conversando com os alunos e estabelecendo prioridades para que não haja descontinuidade desse programa. Só nesse ano de 2015, nós vamos investir 15 milhões em bolsas para os alunos carentes. Estamos fazendo um documento, vamos entregar para o governador e que nós vamos pedir um auxílio adicional para ele, porque havia um compromisso do Estado nos auxiliar face à aprovação do sistema de cotas, como foi aprovado na Unesp. O sistema de cotas da Unesp, ele foi muito claro, ele foi, inclusive, diferente das outras duas. Foi pioneiro, de certa forma. Foi pioneiro. A Unesp, como sempre, como aconteceu no Univesp e agora também no sistema de cotas, a Unesp assumiu de que o sistema de cotas, para funcionar, ele não pode ser feito de maneira disfarçada. A pontuação acrescida não tem agradado as pessoas que fazem vestibular na USP e na Unicamp. Na Unesp nós temos um percentual previsto inicialmente de 15%, no segundo ano agora 25%, 35%, 45% e 50%. Nós vamos atingir, já estamos atingindo cada uma dessas etapas. Essa é a garantia de que o programa vai funcionar e que nós assumimos a decisão do ato. E nós tínhamos uma promessa do governo do Estado de nos auxiliar com relação a bolsas, que deverão aumentar
significativamente, porque nós teremos aí um percentual de alunos carentes maior, que vem de escolas públicas e que nós devemos, de forma mais rápida possível, abraçá-los e sustentá-los dentro da universidade. Que não adianta só passar na universidade e não ter essa sustentação. Uma outra área que nós vamos dar uma atenção especial vai ser com relação à infraestrutura de algumas unidades. Nós temos algumas unidades que precisam emergencialmente de algumas obras. A Unesp é uma universidade nova que precisa. Nós não reajustamos de maneira muito significativa o custeio, mas vamos dar um apoio em algumas unidades para que elas tenham estas obras atendidas. No ano de 2014, é importante que se diga, a professora Marilza conversava comigo e nós liberamos uma série de obras. Começaram com 2 obras, inclusive na cidade de Bauru. Um departamento na FAAC, um departamento na FC, e nesse ano agora de 2015 nós temos a previsão de fazermos um prédio de departamento lá para a Faculdade de Engenharia de Bauru. Então, nós não temos interesse nesse ano, e vamos tomar muito cuidado com isso, de aumento de folha. A folha tem que ser cuidadosamente controlada, senão nós perdemos todos esse planejamento e atendimento a essas necessidades das nossas unidades. As unidades reclamam sempre dizendo que falta gente para o trabalho, que faltam docentes, mas nós temos que tomar cuidado, os departamentos têm que repensar a carga horária para que a gente não aumente o impacto na folha da nossa universidade. Para que se pense nessas outras ações que neste primeiro momento são prioritárias, que é se voltar para esse ensino de graduação e pós-graduação cada vez mais com qualidade, visando a internacionalização da universidade, que é um dos focos fundamentais da sua gestão, professor. A internacionalização, ela é fundamental, porque atrás da internacionalização, que significa um reconhecimento das universidades no exterior, vem o financiamento de projetos grandes. Uma outra forma de investimento. Uma outra forma. Quando a universidade cresce e mostra-se competente em várias áreas, nós temos um recurso adicional que vem da FAPESP, nós temos um recurso adicional que vem da FINEP, do CNPq, e nós temos um recurso adicional que vem da Comunidade Econômica Europeia. Em vários projetos, apesar da dificuldade deles também, nós temos hoje cerca de 70 milhões de reais financiados em projetos da Comunidade Econômica Europeia, especificamente da Inglaterra, que não está dentro do contexto do euro. Mas nós temos assim, a possibilidade de, ao mostrarmos a nossa universidade, conseguirmos o reconhecimento e, consequentemente, o financiamento de projetos conjuntos, que além de ser importantes economicamente, eles são importantes também academicamente, porque os nossos profissionais acabam tendo uma interação profícua e muito interessante com os profissionais de fora, e isso só acrescenta, só soma, só complementa a qualidade do trabalho da nossa universidade. E sobre os próximos desafios da gestão do senhor, a gente comenta no último bloco. O Gestão Unesp 2014 faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Gestão Unesp 2014 e agora é o momento de conhecermos um dos funcionários que atuam junto à gestão da universidade no Equipe Unesp. Dentro do gabinete, como chefe de gabinete, basicamente eu fico num trabalho de coordenações das ações do gabinete, e aí você faz todo aquele trabalho que é impossível para o reitor e a vice-reitora atender a todo mundo, então você tem que fazer aí uma área de interação com os dois,
para que a comunidade se sinta amparada, né, e que tenha atendido aos seus anseios. Então, a gente trabalha na organização da agenda do reitor, atendimento nos casos que ele não pode e que pode ser resolvido com a minha ação. Auxilia os assessores de gabinete, andamento em tudo que passa pelo gabinete. Então, você acaba tendo assim, uma visão bastante ampla e geral da universidade nos seus mais diferentes aspectos, né? Desde a parte administrativa até a parte acadêmica. Então, fundamentalmente, é um trabalho de organização e de apoio ao reitor e à vice-reitora. E aqui no estúdio nós continuamos a nossa conversa com o reitor da universidade, o professor Júlio César Durigan. Professor, terminamos comentando o fato desse investimento cada vez maior no ensino, que é a atividade fim da universidade, como a internacionalização impacta nisso, uma vez que pode trazer investimentos para a universidade, que outras metas de atuação para alavancar a nossa universidade, tornando-a de excelência, que é o mote da sua gestão. A universidade, ela, além dessas características de internacionalização e de cuidado com a área acadêmica, ela tem tido um cuidado especial, e isso vale a pena ressaltar, porque foi colocado no Conselho Universitário, mas por conta de outras discussões, de outros assuntos, não foi ressaltado como deveria. Por exemplo, a Unesp acabou agora em dezembro passado de pagar uma dívida que talvez tivesse sido a maior preocupação de todos nós que vivemos a vida da Unesp, junto ao chamado IPESP, que agora é o SPPrev. Você não imagina que a Unesp devia, para o IPESP, tentou renegociar e depois, desde 2004, 2005, e nós conseguimos fazer essa renegociação em 2008, e conseguimos pagar a dívida inteira, fazendo um choque de contas entre o que nós pagamos da folha e o que deveríamos ter pago para o IPESP, que não foi pago anteriormente. Isso dá 1 bilhão e 500 milhões de reais. E nós acabamos de pagar sem usarmos recursos financeiros de fato da nossa universidade, apenas fazendo um contraponto de contas entre o que a universidade paga, porque nós pagamos a folha dos nossos inativos e ativos, pagamos os encargos sociais, e isso foi feito um choque de contas, de forma que nós nos livramos do que chamavam antes de um bicho-papão. Achávamos que a Unesp, quando fosse cobrada dessa dívida, ela iria ser dissolvida. E nada disso aconteceu. Isso mostra que a administração também tem que tomar cuidado com discutir com calma esses aspectos. Outro aspecto que vale a pena chamar atenção dentro desse assunto que eu estou colocando é o pagamento de precatórios. A Unesp sempre teve uma quantidade enorme de precatórios e uma demanda muito grande das pessoas dizendo, olha, quando que eu vou receber? Isso vem lá do gatilho da época que o governador Quércia deixou de pagar esses gatilhos para as universidades. E nós acabamos de pagar e constituímos um exemplo. O desembargador que conversou com a gente a respeito desse assunto disse que a Unesp foi um exemplo, porque nós tínhamos feito uma programação, saiu uma lei que podia nos dar mais 15 anos para frente, todo mundo está usando essa lei para esticar a dívida, e nós não quisemos, nós fomos ao desembargador e dissemos, ó, nós temos uma programação para acabarmos o pagamento em dezembro de 2014. Ele achou assim fantástico, autorizou, e nós fizemos o pagamento dos precatórios todos, que acabaram agora em 2014. Então, com essa preocupação, nós ganhamos a possibilidade de fazer um atendimento especial
até para alguns benefícios que julgávamos impossível. Esses R$250 a mais no Vale Alimentação, hoje, R$850 de Vale Alimentação significa 110 milhões de reais para a comunidade toda. Mas o foco que nós pretendemos dar, como eu já disse anteriormente, além dos centros, é para a área acadêmica, sobretudo pesquisa, a internacionalização da pesquisa, a pós-graduação, a graduação. Nós temos um programa no nosso PDI da graduação que é fantástico, de melhoria do ensino de graduação, de melhoria da infraestrutura, para que o professor tenha condições de dar aula num bom ambiente, com uma boa lousa, com um ar-condicionado na sala. A Unesp progrediu muito nisso, e eu acho que vai continuar progredindo, porque tem feito isso cuidadosamente. Nós não temos feito isso de maneira extravagante, e sim de maneira a que possa ser feito, possa beneficiar as pessoas, mas que não traga danos ao orçamento da universidade. Professor, como que o senhor acredita que fica a imagem da nossa universidade em 2015, tanto dentro da comunidade interna quanto na comunidade externa, devido a todos os fatos que são veiculados, principalmente na mídia, a respeito da crise orçamentária, do não ensino de qualidade, de uma diferença em relação a outras universidades de nível internacional? Nós queremos que a nossa universidade continue sendo, como ela já é, reconhecida internacionalmente como uma universidade de ponta dentro das universidades descentralizadas e com a idade que ela tem. A nossa universidade atingiu agora em vários rankings, inclusive no último que foi feito para os BRICS, a nossa universidade está entre as 100 melhores, né? E pela idade que ela tem, ela deu um salto diferencial, um salto importantíssimo, porque ela tem essa característica que está aparecendo, com grande produção de trabalhos, com grande trabalho de extensão, boa qualidade na pesquisa. Isso tem dado tem sido um diferencial muito importante para a Unesp. E que nós tenhamos cada vez mais esse diferencial com o apoio de toda a comunidade interna e também com uma grande visibilidade e valorização externa, professor. Sim, eu acho que a Unesp ela, está se firmando como uma grande universidade, apesar da pouca idade que ela tem, e não tenho dúvidas de que daqui a 20, 30 anos, ela talvez seja a maior universidade desse país. Professor Durigan, mais uma vez, obrigado por sua participação. Eu me sinto honrado de estar participando novamente, apesar de ter sido um ano difícil, esse ano 2014, em função da doença que fui acometido, mas a universidade continuou o seu trabalho, a universidade continuou fazendo um bom trabalho, e isso me dá confiança de que a universidade não está dependente do reitor, ela tem quadro para continuar fazendo esse bom trabalho que a diferencia. Muito obrigada. O Gestão Unesp 2014 fica por aqui. Acompanhe a discussão sobre as ações da universidade em nosso programa. Obrigada pela companhia e até a próxima.